No dia 5 de maio, a Ambev divulgou o resultado do primeiro trimestre. A ação disparou 15% numa única sessão. Foi a maior alta diária da empresa desde 1999. Subir 15% num dia para uma empresa desse tamanho é raro. A Ambev é a maior cervejaria do Brasil e da América Latina, mas o seu tamanho não impediu o desgaste. A empresa passou os últimos 15 anos perdendo o que mais tinha valor, a sua dominância. Será que depois de quase uma década com a ação estagnada, a história finalmente começou a mudar? Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. A nossa história começa em 2017. No dia 13 de fevereiro, a Heineken anunciou a compra da Brasil Kirin, a antiga Skin Cariol, por 2 bilhões e 200 milhões de reais. Com o movimento, a Heineken Brasil dobrou de tamanho e virou concorrente direta da Ambev. Porém, em setembro daquele ano, o Goldman colocou a Ambev na sua lista de convicção, recomendação de compra e preço-alvo de R$ 25. Era a única compra do Goldman no setor para o Brasil. Em fevereiro de 2018, o Itaú BBA fez exatamente o mesmo movimento. Porém, do outro lado, estava o BTG sozinho, cético em relação à Ambev desde 9 de novembro de 2011. A primeira virada de humor generalizada veio justamente de quem já estava cético. Em 22 de maio de 2018, quando o BTG publicou um relatório contra o consenso chamado The End of a Love Story, ou O Fim de uma História de Amor. Para complicar, nesse mesmo mês, a greve dos caminhoneiros parou o Brasil. A sorte é que a Copa do Mundo na Rússia ainda amorteceu o trimestre, mas o aviso do banco era estrutural. Esse sinal demorou para virar consenso. Em setembro de 2019, a empresa apresentou ao mercado que estava mudando seu plano. O foco agora seria em marcas premium e recuperação de market share. Em 2018, a marca Heineken já havia crescido suas vendas em 40% no Brasil. Apenas um ano depois, a Skol perdeu a sua liderança histórica no ranking de marcas brands. Com o mercado mudando tão rapidamente, em 18 de novembro, Bernardo Paiva, CEO desde 2015 com 28 anos de casa, anunciou a saída. Para liderar o momento de mudanças desafiadoras, o escolhido foi Jean Jereissati, com mais de uma década de casa, assumindo no dia 1º de janeiro de 2020. Porém, assim como todas nossas histórias, meses depois vem a pandemia e muda completamente o cenário. Restaurantes e bares fecharam suas portas e geraram grandes dúvidas sobre como ficaria o mercado de cervejas a partir de então. O on-trade, consumo fora de casa, representava 62% do volume de cerveja no Brasil. A Ambev aproveitou o momento para acelerar o Zé Delivery e o BIS, marketplace feito para o dono do bar. Naturalmente, os downloads do Zé mais que dobraram naquele ano e o volume de cerveja no terceiro trimestre de 2020, surpreendentemente, subiu 25% no Brasil. Então, no dia 10 de novembro, o Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para R$ 17,60, seguindo com uma recomendação de compra. Mas essa seria a última compra do banco. As casas, aos poucos, começaram a se afastar. Um mês depois, o Morgan Stanley então rebaixou sua recomendação para venda. Já em fevereiro de 2021, a Coca-Cola e a Heineken redesenharam seu acordo de distribuição. A Heineken e a Amstel migraram então para rede própria, o que deixou a guerra mais aberta no varejo. 9 meses após a última recomendação de compra, o Goldman, em agosto de 2021, rebaixou a Ambev para venda. Aproveitou o movimento para cortar então o preço-alvo para R$ 13,50. Isso significava uma queda de 23% em apenas 9 meses. O banco se classificou no próprio relatório como fora do consenso. Achava que o resto do mercado estava errado e essa era a tese mais firme da casa em consumo na América Latina naquele ano. A Ambev, claro, tentou responder. Em abril de 2022, fez um Investor Day focado em tecnologia. O BIS já apresentava 88% de penetração. Do outro lado, o Goldman respondeu no dia seguinte: bonito, mas não muda a venda. Um mês depois, o BTG aprofundou o argumento. No dia 23 de maio, publicou o De-Rating Saga. No relatório, destacou que em 2018 o mercado pagava entre 14 e 15 vezes o lucro anual pela Ambev. Já em 2022, só 10 vezes. E o banco também apresentou o número mais difícil dessa história:
quase metade do lucro da empresa em 2022 vinha de benefícios fiscais. Sem o benefício, a operação cervejeira sozinha não justificava o múltiplo. Já no segundo semestre de 2023, o golpe veio do governo. Em agosto, a MP 1185 endureceu o regime fiscal de ICMS. Poucos meses depois, em 20 de dezembro, 2 movimentos no mesmo dia pressionaram a empresa. A reforma tributária criou o imposto seletivo para bebida alcoólica. Enquanto isso, o Safra rebaixou a Ambev para venda. Foi o primeiro banco brasileiro a fazer isso naquele momento. Aos poucos, o consenso ia então na direção do ceticismo. Já quase na virada do ano, em 29 de dezembro, outro problema vindo de Brasília. A Lei 14.789 limitou o pagamento de JCP. O efeito de tudo isso começaria então a aparecer no balanço de 2024. Em paralelo às mudanças políticas, os resultados pioravam no Brasil. Em março de 2024, o JP Morgan reverteu sua recomendação de compra de 2022 e voltou para neutro. Com o quadro se deteriorando a cada ano, foi necessário outra troca de comando. No dia 27 de agosto, a Ambev anunciou que Gereissati deixaria a presidência no dia 1º de janeiro de 2025 para assumir outra região da controladora. Controladora essa chamada ABI, a empresa belga que praticamente domina o mercado de bebidas global. O sucessor seria Carlos Lisboa, com mais de 30 anos no grupo, vindo da chefia da mesma divisão. Lisboa assumiu e o primeiro ano foi bem duro. Em janeiro de 2025, foi a vez do Bank of America, Citi e Santander rebaixarem suas recomendações para neutro. Já no segundo trimestre, a Ambev reportou queda de 9% em cerveja no Brasil, a pior da história fora da pandemia. Na sequência, em setembro, quem rebaixou a recomendação foi a XP, só que agora para venda, com um relatório chamado Sem Happy Hour. Isso porque, no terceiro trimestre, mais 5,8% de queda de vendas no consolidado. Com os volumes caindo sem parar e a competição vencendo a guerra, no dia 3 de outubro o Goldman projetou a ação para R$ 10,10, o pior nível de preço dos últimos 8 anos. Para completar, no mês seguinte, a Heineken inaugurou em Passos, Minas Gerais, a sua primeira fábrica Greenfield no Brasil, com mais de 2,5 bilhões investidos. Era o desfecho do plano que o grupo vinha executando desde 2017. Como a Ambev é uma empresa muito grande em que crescer é difícil, o pagamento de proventos sempre foi fundamental para o investidor. E aí veio uma nova facada. No dia 26 de novembro, Lula sancionou a Lei 15.270, que tributaria dividendos de pessoas físicas a partir de 2026. Isso tirou boa parte da atratividade que a ação tinha perante aos seus investidores. Passados alguns meses, com um acúmulo de notícias negativas de praticamente uma década, chegou finalmente a divulgação do primeiro trimestre de 2026. Esse foi o terceiro trimestre seguido em que a empresa superava as expectativas de vendas de cerveja no Brasil, mas o primeiro que realmente convenceu. As vendas cresceram 1,2% apenas, algo tímido, mas o mercado esperava queda entre 1% e 2%. Esse movimento refletiu principalmente o avanço das categorias Premium e Super Premium, que cresceram na casa de 20%. Isso compensou parcialmente uma queda que continuava a acontecer das linhas clássicas da empresa. O BTG, com recomendação neutra desde o dia 9 de novembro de 2011, batizou o relatório comentando sobre esse resultado de hat-trick e fez algo que não fazia há quase 15 anos. Elevou o preço-alvo de forma estrutural, de 15 para 17 reais. Já o Goldman publicou no mesmo dia que o trimestre foi bom, mas o múltiplo já refletia isso. A Ambev começou a década negociando a 20 vezes lucro, caiu para 12 no fundo e agora negocia próximo de 16 vezes. No dia seguinte, com a ação disparando perto dos 15% com o resultado, o Goldman finalmente então resolveu elevar o seu preço-alvo para R$ 12,90, mas manteve a sua recomendação de venda. O resto do consenso também se moveu, mas a maioria permaneceu com recomendação neutra. Os preços-alvos atualmente variam entre R$ 10,50 e R$ 17 reais, um spread de 62% entre os dois extremos. Isso expõe claramente uma grande divergência de expectativas. A pergunta que sobra agora é: o hat-trick representa de fato uma virada de tese ou apenas um alívio numa base de comparação fácil?
O lado otimista vê margens explodindo 3 trimestres seguidos, Lisboa estabilizando a força da Skol e a Copa do Mundo de 2026 sustentando o segundo trimestre. Quem está do outro lado lembra que 2025 foi o pior ano fora da pandemia, então a base de comparação é fácil. Além disso, o repasse de 8% no preço não deve segurar em 2027, a Heineken aperta ainda mais o volume com a fábrica de Passos operando e a 16 vezes lucro o investidor já pagou pela virada. Um dos dois lados vai estar errado no fim de 2026. A grande pergunta é: qual deles?